Neste vídeo vamos falar sobre o agrupamento de dados com o algoritmo K-médias, ou em inglês Clustering with K-means. Primeira questão, em que é que consiste o clustering? Ora bem, o clustering consiste na organização ou classificação de dados, de um conjunto de dados, em grupos que são chamados os clusters. Estamos aqui a ver, temos de ter uma forma de agrupar os dados. Neste caso é fácil ver, tínhamos aqui um grupo que podia ser por cores, não é? Estão representados a verde, estão representados a laranja e a azul. Três clusters, três grupos. Temos de usar então um critério de similaridade para agrupar, fazer os agrupamentos, e que estes critérios muitas vezes são baseados na distância dos dados. Não é? Portanto, temos de usar então a medida da proximidade e há muitas medidas para classificar os dados e as mais conhecidas são a distância euclidiana. A distância euclidiana entre dois pontos e j, neste caso, não é? É calculada como sendo a raiz quadrada do somatório do quadrado das diferenças, considerando todas as dimensões. Neste caso, o d é a dimensão dos dados. Se o espaço for bidimensional, neste caso, o d, neste caso, é igual a 2, e então tínhamos só de considerar a distância entre o ponto 1, que seria este ponto aqui, e o ponto 3, 3. Portanto, calculamos para cada dimensão, neste caso para o x e para o y, a diferença entre 3 e 1, calculamos o quadrado e a sua raiz quadrada e daria, neste caso, a distância dava 2,83. Este é o critério que nós vamos utilizar nesta apresentação, mas já agora, a título de curiosidade, apresento a distância Pombalina, que é conhecida erradamente como a distância de Manhattan ou City Block, que é basicamente a raiz quadrada do somatório, para todas as dimensões, dos molos da diferença entre os pontos. Ora, neste caso, para o mesmo exemplo, esta distância Pombalina seria igual a 4, correspondia a este comprimento, esta distância aqui, somada a esta distância aqui. Como é que podemos avaliar o clustering? Ora bem, temos basicamente duas medidas. Primeiro, a coesão intra-cluster, ou seja, a proximidade dos pontos ao centro do cluster. O centro do cluster é conhecido como o centroide. Uma medida que é muito utilizada é o somatório do erro quadrático. Isto vem do Sum of the Square Error, e portanto vamos usar aqui o SSE como sendo a sigla. O SSE é igual ao somatório para todas as dimensões do quadrado das distâncias entre os pontos. Estamos aqui a ver um exemplo em que temos dois clusters. Um cluster em que os dados estão representados a vermelho, que é este cluster aqui. Isto é o primeiro cluster, em que temos aqui o centroide do cluster. E outro cluster em que os dados estão representados a azul. Pronto, neste caso, o que é que era preciso fazer para calcular o SSE? Era basicamente calcular distâncias de cada ponto ao centro, neste caso, estas três distâncias, 4, 5, 6, calcular o quadrado destas distâncias, fazer o somatório, e este para o cluster 2, neste caso este é o cluster 2, né? E este é o cluster 1. O cluster 2 dava um somatório de erro quadrático que era de 14,36. Fazia-se a mesma coisa para o cluster 1 e dava 47, qualquer coisa. Somando 47 com 14 dava este 61,39. Portanto, este seria o somatório do erro quadrático para este agrupamento. A separação intercluster avalia a separação dos centroides, dos vários grupos. Vamos então ver como é que se determina um número de grupos. Ora bem, isto é por tentativa e erro, considerando o algoritmo K-means, que nós vamos ver nesta apresentação. Vamos ver o exemplo anterior, tínhamos dois clusters, não é? E vamos agora ver qual é que seria o resultado de considerar três clusters. Ora, considerando três clusters, estamos a ver aqui o cluster 1, que são este agrupamento destes quatro amostras. O agrupamento 2 é este aqui. E o agrupamento 3 são estas amostras aqui que estão aqui agrupadas. Fazendo outra vez o somatório do erro quadrático para cada um dos clusters, tínhamos os resultados aqui, que estão aqui apresentados. Fazendo a soma dava 32,15 o somatório do erro quadrático. Portanto, vocês estão a ver que entre 61,4
há uma diminuição para 32,15, portanto, há uma melhoria, neste caso, em questão em relação a este critério, em utilizar 3 grupos ou 3 clusters em vez de 2. Portanto, um procedimento para determinar o número de grupos consiste em definir o número de clusters, depois executar um método de clustering e tentar obter o melhor resultado usando uma função de custo, que é muitas vezes representada por uma função objetivo. Entretanto, voltar a 1, isto é um processo, um ciclo, e aumentar ou diminuir o número de clusters. Portanto, basicamente, consiste em considerar 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters, e depois reduzir ou aumentar e repetir o processo até encontrar o melhor resultado. Em que é que consiste o K-médias ou K-mins? Portanto, é uma técnica de agrupamento que particiona um conjunto de dados em K-grupos ou K-clusters. Cada cluster tem um centroide e o K representa o número de grupos. Portanto, nós estamos aqui a ver mais um exemplo, quando temos 2 grupos, em que os centroides estão aqui representados. O algoritmo, depois de selecionar o número K dos centros, que é a primeira parte, gerar os K-centros. Depois de fazermos isto, temos um ciclo, repetimos o ciclo até que um critério de paragem seja atingido. Então vamos ver quais é que podem ser os critérios de paragem. E depois o que é que fazemos? Atribuímos cada amostra dos dados ao cluster mais próximo. Recalculamos os centros e repetimos isto durante um conjunto de iterações ou qualquer outro critério. Pronto, vamos então... os critérios de paragem. Quais é que são? Podemos ter, por exemplo, o primeiro, um número pré-definido de iterações, que é o mais fácil. A variação dos centroides, portanto, se a variação for mínima ou for abaixo de um determinado limiar, quer dizer que já não vale a pena continuar e para-se o processo, ou então mesmo os pontos. Se a variação dos pontos também for menor que um determinado valor, e por fim, a soma do erro quadrático ser abaixo também de um determinado valor. Claro que temos de ter uma sensibilidade de qual é que é o valor a definir para cada problema. A somatória do erro quadrático, neste caso, é exprimido para todos os K-clusters, fazemos a soma de todas as distâncias calculadas para cada cluster. Vamos então ver um exemplo. Vamos considerar que temos uma configuração inicial de um conjunto de 20 pontos. Estes 20 pontos estão aqui representados sem classificação nenhuma. E vamos assumir também que vamos considerar que duplicar o K- com o K igual a 2. 2 grupos. Vamos considerar que também que os centroides estão localizados inicialmente nestes pontos. Ou seja, o centroide 1 está em menos 2. Portanto, este aqui é o centroide 1, menos 2, 1. Portanto, este é o centro 1. E este é o centro 2, que está em 4, 1. Pronto, a partir daqui, vamos calcular as distâncias dos pontos aos 2 centroides. Temos que calcular a distância de todos os pontos aos 2 centroides. E depois determinar qual é que é o centroide mais próximo. E assim classificamos os dados nos 2 grupos. Pronto, fazemos este processo e ao fim da primeira iteração tínhamos então aqui já os 2 grupos. Uns representados aqui a vermelho, este círculo a vermelho, um cluster, e outros representados com as cruzes a azul, segundo cluster. Portanto, neste caso é o cluster 1 e este é o cluster 2. Okay? E tínhamos o somatório do erro quadrático, neste caso, com este agrupamento dava 157. Fazíamos outra iteração e vocês reparem que foram calculados os centroides e os centroides deslocou-se deste ponto aqui, neste caso, para este ponto aqui. Não é? E este também passou deste ponto aqui para este ponto aqui. Portanto, estão muito mais bem localizados e a somatória do erro quadrático passou para 62,76. Portanto, houve uma diminuição deste valor para este valor aqui. Não é? Em iteração 3, há uma diminuição ligeira de 62,76 para 61,39. Portanto, houve aqui uma melhoria, mas ligeira. E na iteração 4 já não houve nenhuma melhoria, continuamos a ter o mesmo valor. Portanto, já não houve alteração nenhuma no posicionamento dos centroides e dos centros. Quer dizer que o algoritmo convergiu. Pronto, a iteração 5 apresenta o mesmo valor. Por uma questão de comparação, vamos ver o que é que se passa usando a função do MATLAB para o efeito que é a função K-mins. Este é o resultado obtido pelo MATLAB.
E estamos a ver que neste caso aqui, embora as escalas não sejam as mesmas, parecem exatamente aqui estão ligeiramente diferentes, mas o conjunto de dados, o conjunto em nível dos centroides, não é? É exatamente o mesmo. Estamos a ver que a diferença não é. Portanto, os centroides são exatamente os mesmos. Portanto, o resultado foi o mesmo em relação à utilização dos dados. Não é? Pronto, vamos então ver agora como é que se determina se efetivamente um ponto está bem ou mal agrupado. Ora bem, há um critério, que é o critério da silhueta, ou silhuete, que usa esta fórmula. Portanto, para um determinado, o valor da silhueta para um ponto I é igual a esta diferença aqui, a dividir por um máximo entre os dois valores. O BI, o que é? O BI é o mínimo das médias das distâncias do ponto aos outros pontos dos outros clusters. E o AI é a média das distâncias do ponto aos outros pontos do mesmo cluster. Portanto, este aqui, basicamente, é uma medição intra-cluster e esta aqui, basicamente, é uma medida inter-cluster. Depois, divide-se pelo máximo entre estes dois valores, o AI e o BI. Ok? Pronto, vamos então... antes disso, vamos dizer que os valores podem variar entre menos 1 e 1. Se estiverem mais próximos de 1, indica que o clustering é bom. Se houver muitos valores DSI forem baixos ou perto de menos 1, então isto indica que o clustering é mau. Okay? Pronto, vamos então para ver um exemplo. Um exemplo em que temos aqui estes pontos que estão aqui distribuídos e aplicamos o clustering e este era o agrupamento. O agrupamento era 3 clusters. Tínhamos aqui um cluster. O cluster 1 basicamente era este. O cluster 2 era este. E o cluster 3 era este aqui. Okay? Portanto, vamos então ver como é que nós podíamos aplicar o critério da silhueta a este ponto, esta amostra aí deste cluster. E então, vamos começar por calcular a medida, a coesão intracluster. A coesão intracluster, portanto, nós temos que calcular a distância deste ponto a este ponto aqui. Portanto, esta distância aqui tinha de ser uma, esta distância tinha de ser outra. Tínhamos de ter 3 distâncias. Portanto, as distâncias davam a um ponto 1, ao outro ponto 2 e 3. E 0.5. 1, 2, 0.5. São estas 3 distâncias. Não é? Pronto. E o resultado da média dava 1.167. E agora temos de calcular as distâncias aos outros pontos dos outros clusters, que é esta separação intercluster. Portanto, tínhamos de calcular esta distância aqui, esta distância, outra distância aqui, são 4 distâncias, não é? E que davam 10, 26, 9 e 25. A média destes 4 valores dava 17.5. Por fim, tínhamos de calcular estas distâncias aqui, este cluster aqui, que está representado esta cor, com os pontos aqui a cor rosa. Pronto, neste caso dava 25, 17, 26 e 9 e a média dava 19.25. Pronto, depois temos as distâncias, não é? E as médias. Temos de calcular então o BI. O BI é o mínimo das duas médias, ou seja, o mínimo entre 19.25 e 17.5. Ora, o mínimo é 17.5. Isto é o mínimo das distâncias interclusters. Depois o máximo entre 17.5 e o valor de 1.169, claro que é 17.5. Pronto, então temos aqui embaixo, no máximo, vamos colocar, isto aqui seria o 17.5, ok? Que é o máximo dos dois valores. O BI, que é o mínimo das médias, seria 17.5. E o AI, que é este valor aqui, este seria 1.1667. Portanto, fazendo esta conta, subtraindo os 17.5 menos 1.667 e dividindo por 17.5 dá 0.933, ou seja, um valor próximo de 1. Quer dizer que este ponto está bem classificado. Vamos aqui. Esta função da silhueta no MATLAB também permite obter uma espécie de um gráfico de barras
em que cada barra corresponde ao valor da silhueta para aquele ponto. Neste caso, este ponto aqui correspondia a este sombreado que está aqui amarelo, tá bem? Que era o tal 0,933. Aliás, para cada um dos elementos temos aqui o valor da silhueta calculado, os 4 a vermelho, 4 a azul e os 4 aqui a cor-de-rosa. Está bem? Portanto, estamos aqui a ver. Claro que depois com todos os valores, neste caso são poucos, tínhamos 3 clusters, tínhamos o cluster 1, o cluster 2 e o cluster 3. Podíamos fazer a média destes valores. A média destes valores, neste caso, considerando que eram 3, daria 0,6204, que é este valor que está aqui. Se nós agora fizéssemos um gráfico em que aqui no eixo do X puséssemos o número de clusters, ou seja, 2, 3, 4, e neste caso 5 e 6, nós íamos chegar à conclusão que o valor, a média maior da silhueta era obtida para o 2. Portanto, este é o número de clusters e o valor ótimo é com 2, neste caso. Isto pode ser confirmado aqui através de, tentando, por exemplo, representar para o cluster 1 e o cluster 2 os valores das silhuetas e a média, fazendo o cálculo da média, dá 0,6559, que é o valor que tínhamos determinado. Ora bem, e com isto vou terminar esta apresentação. Esperando que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.